Olá, leoninos! Chegarei pedindo licença para entrar na energia de vocês nesse mês de novembro, onde a gente está mobilizando através do Lenormanzinho o que é aquela mensagem, aquele fio, aquela condição para passarmos e atravessarmos o mês. Eu sou Francine Soares, ou no Marte para quem já está íntimo por aqui. Espero que você se inscreva no canal, deixe a sua curtida aí logo no início, porque isso ajuda a reverberar a nossa mensagem, mas vamos ao que interessa. Vamos entender qual é a principal energia que se apresenta e a partir dela ir definindo algumas tendências e outras cositas. Vamos lá? Vamos entender o que esse baralho quer entregar para você, leonino, em novembro de 2025. Qual é a energia fundamental para esses leoninos entenderem neste mês? Lidando com situações onde você pode até ter ali algumas paranoias, alguns excessos, mas você sabe que tem caroço nesse angu. Novembro será um mês marcado ali por uma presença latente de uma certa animosidade, de um certo desconforto, como se você percebesse que rondam atrás de você, rondam ao seu redor algumas pessoas, ideias, condições que não são as melhores possíveis. Os ratos, né, o que o nosso ratito com seu pedaço de miolo vai apresentar uma condição de vida onde a gente sabe que tem um problema, existem condições e meios para resolvê-los, mas a gente ainda não sabe definir muito bem aonde vai surgir. E aí é onde a gente vai tentar traçar e entender, né, qual a tendência positiva desse mês, entendendo nessa tendência positiva o que a gente deve enxergar e nessa tendência negativa o que ali, né, nos prejudica, e a gente pode esperar que as cartas liberem aonde é esse ato, onde tem esse caroço aí no seu anguzinho. Então vamos ver o que mais esses ratos apresentam, já que ele é nossa figura do meio ali, né? Opa! Tendência positiva, suerte. Aqui, meu querido, sabe quando a gente vê... Sabe quando a gente tá num estágio que parece que a gente é abençoado, que a gente só entende que o perigo que a gente passou quando o movimento se afasta, tipo assim, nossa, você tava lá e depois que você saiu, um muro caiu, uma coisa aconteceu, quando você se retirou, fulano se mostrou, quando você não estava, foi contando de novo com a câmera, perdendo a memória, vamos lá, né? Então, a gente está aqui nessa frequência desses dois que são alguns momentos e vezes que você não vai conseguir alcançar algo, que você vai perder alguma coisa, que você não estará em algum lugar, abraça aí, tá? Porque tinha coisinhas que não era pra você, não era pra você ver mesmo. E agora vamos entender que área que esses ratos estão atuando e nos prejudicando. Ai, opa, caíram mais de uma carta, não vou aceitar. Qual é a área que esses ratos estão mais presentes? Por favor, baralho. Qual o campo da vida? Difícil, viu? Eles estão bem escondidinhos. Eles estão... Torre. E aqui a gente tem duas dinâmicas. Mas eu vou pegar uma. Muitas das vezes, quando a torre apresenta na minha mesa, e como com perguntas como essa, de onde esses ratos estão, a torre vai representar também ambientes corporativos, empresas, prédios, né? Mas aqui a gente está falando muito de um campo onde se constrói algumas bases, mas a gente não está falando de uma base familiar, aqui a gente está falando sobre um campo profissional. Se eu fosse você, leonino, eu ficava bem atento nessa área profissional, porque tem algumas
alguns zumbidos ali querendo apagar e querendo te tirar desse lugar de segurança, de autoridade. Aqui a gente está vendo mesmo, até mesmo alguns eventos, algumas coisas que você não pôde participar, ou que você foi embora mais cedo, foi melhor assim. E inclusive algumas pessoas podem até ter comentado sobre você, ter comentado sobre por que ele se sente tão seguro, ela se sente tão segura, se ela não pertence a esse lugar, sabe? Uma coisa bem assim. Então, bem no campo profissional é onde vai estar, de trabalho é onde vai estar esses ratos e é onde vai estar o perigo, né? Aquele alerta assim. Quando você sentir que deu o seu momento de estar no lugar, de falar algo e falou assim, ó, acho que já deu, acho que eu não preciso me posicionar mais, é porque realmente você não está do lado de pessoas que são fiéis a você. Então a gente tem um cenário que muitas vezes, sei lá, te dá uma dor de barriga no meio de uma reunião e isso aí você fala, opa, foi ruim pra mim, mas pelo menos me tirou de uma saia justa que queriam me colocar. Então o cenário da profissão tá bem complicado e aqui até mesmo o que você leva pra casa, tem aí, ó, cuidado que você tá levando trabalho pra casa, porque isso aí pode ser um risco do ponto da desconfiança onde depositam no seu trabalho e etc. Agora, passado este momento, né, de abrir olhos, vamos ver aqui o que tem de conselho profissional, como é que você pode agir nesse meio profissional. E aí a gente vê, né, nas duas forças, para quem tá em trabalho e para quem tá fora aí, né? Ai, mas eu não tô trabalhando, esse conselho ali não serviu para mim. Talvez você esteja ali procurando trabalho em ambientes que não te aceitam justamente porque não confiam em você ou não querem te botar. Ai, mas meu amigo disse que ia me indicar e tal. Às vezes ele sabe que aquele não é um ambiente mais seguro e tá te tirando ali de uma, ou na real tá te indicando porque ele sabe que esse ambiente não é bacana. Enfim, Leão profissional, como proceder aqui nesse novembro de 2025. Casa, meio assim, fica em casa, fica de boa. Muito positivo aqui, muito positivo, ó. Muito positivo no sentido de realmente esse profissional, principalmente aquele que trabalha em casa, leva trabalho para casa, você vai ter que dividir muito bem o que é a sua função no lar, o que você executa no lar e o que você executa nessa empresa. Tem muita empresa nesse trabalho, tem muitos perigos a se correr aqui. E esse lugar, né, de dividir, de contribuir com alguma coisa, com o trabalho, só deve ser feito se você tem uma certa base, se você tem uma certa segurança e até mesmo se intrometer em assuntos onde diz respeito ao que você acredita. Não fique comprando briga dos outros porque não tá legal. E aí, para pessoas que estão, né, fora de um trabalho formal e tudo, realmente não tem muita formalização por enquanto, mas tem aí uns freelinhas que você pode fazer de casa, algumas coisas que nem dão tanto dinheiro, mas vão te auxiliar a pagar aquelas contas e tudo. Mas aqui eu vejo que o problema está muito mais em lidar com as pessoas, em conseguir realmente perceber que tem alguns momentos onde o outro quer que você seja prejudicado mesmo. Agora vamos ver no amoroso para Leão em novembro de 2025, o que a gente tem? Olha, assim como a tendência tá puxado agora, viu? Será que não vai acontecer? Esse é o recado. Ai, cobra. Gente, e aí eu já coloco assim. Não tá fácil ser leonino esse mês de novembro. A gente tá desconfiado e realmente tem caroço nesse angu. A gente tá ali meio assim, eu não sei em quem eu posso confiar e devo continuar nessa. A gente tá meio sendo ajudado do destino para não cair numas ciladas, mas ao mesmo tempo o profissional tá muito ligado ao nosso pessoal, muito ligado ao que a gente acredita. E às vezes é difícil a gente ver que as pessoas deslegitimam o que a gente é, mas é assim mesmo. Esse mês não tem briga que você possa bancar. No amoroso, você aí, Leão, toma muito cuidado, porque assim, se eu pudesse falar, seria bem aquela coisa, se for transar com desconhecidos, use camisinha,
Não fique falando, não fique falando de outras pessoas. Tome muito cuidado com quem você se envolve. Não só afetivamente, mas como eu falei, sexualmente, até mesmo para pessoas que estão num relacionamento. Tome cuidado aí, se proteja, porque as coisas não estão muito bacanas, sabe? Não estão muito legais. Muitas das vezes você fala assim, ai meu Deus, sou tanto tempo sem me envolver sexualmente com alguém. Dê graças, porque assim, não tá legal. Não tá legal. Até a carta da casa, que é uma carta onde a gente vai depositar certa segurança, ela no campo do trabalho vai deixar a gente mais reflexivo, mais introspectivo, mais lidando com aquilo que a gente já testou e atestou que a gente pode confiar, porque de resto não tá bom. Então, pensando nesse fio condutor dos ratos com essa cobra, sério, use camisinha, se proteja, porque não tá muito bacana aqui não. A gente tá num momento onde a gente tá meio perdido. Ao mesmo tempo que a gente pensava que podia confiar numa pessoa, agora a gente se sente meio sem saber quem ela é. Então, fica aí esperto e fique de olho, porque assim como o vídeo de touro, eu acho que foi o de touro ou de gêmeos, nem todo sorriso ali é o que demonstra, tá? Mas, ó, depois dessas orientações aí, e pra quem for, vai saber, vai tocar, eu vou ficando por aqui, eu me despeço e te vejo lá no seu ascendente lua. Um beijo e até breve.